Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tava aqui fazendo o meu devocional. Eu sentei aqui fora porque tá mais quentinho, dentro de casa tá um pouco gelado, né? Porque já começou o frio aqui. E aí eu tava fazendo do meu devocional, tava meditando umas coisas minhas, assim, que tem acontecido. Me olhando, né? Olhando pra dentro de mim. E falei, quer saber? Eu vou gravar. E aí, eu quero falar hoje com vocês sobre estar amedrontado, se sentir com medo, se sentir inseguro. Eu tenho percebido nos últimos anos, eu tava até pensando o porquê, né? Mas eu tenho percebido que eu tenho ficado mais medrosa do que antes e eu tenho tido mais pensamentos negativos do que eu tinha quando eu era mais jovem. E eu tava pensando, por que será que acontece, né? Será que eu assisto muita notícia ruim? Será que eu tenho pensado mais em coisas ruins? Será que eu tô com menos fé do que antes? Mas assim, o que acontece ao longo da vida é que a gente vai vendo tantas situações ruins relacionadas a tantas coisas, né? E a gente vai vivendo coisas ruins também, né? O nosso cérebro, infelizmente, ele aprende isso como se fosse uma regra, né? E a gente aprende a se defender. E eu acho que é isso que tem acontecido, né? Porque quando eu era mais jovem, eu era mais inocente, assim, eu não era muito presa aos fatos ruins da vida. Porque o jovem, ele tende mais a... Eita, agora a banda da escola começou a tocar aqui, gente. Vocês estão ouvindo? Então, o jovem, ele é mais focado em viver, em curtir, se divertir. Ele passa por cima dos medos, né? Ele passa por cima de coisas e vai embora. E quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente começa a pensar mais no futuro e começa a sentir mais medo ou ficar mais inseguro, sei lá quantas coisas. Mas aí eu tenho orado em relação a isso, sabe? Porque infelizmente às vezes o medo, ele paralisa a gente conforme a gente vai tendo esses sentimentos. A gente para de fazer coisas porque pode acontecer coisa ruim. Fala, eu não vou viajar de avião porque o avião pode cair. Eu não vou sair na rua porque eu posso ser assaltada. Porque, sabe, o seu cérebro, ele já aprendeu aquilo, né? Mas, gente, o que Deus diz sobre isso pra gente? Acho que a frase mais famosa da Bíblia, que muita gente fala, que é a frase mais repetida na Bíblia, é não temas, né? Em muitas e várias situações, o Senhor falou pra gente não temer, porque Ele estaria com a gente. E aqui, gente, aqui no Salmo 34, versículo 4 e 5, fala assim: E eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Muitas vezes a gente é perseguido pelos nossos próprios medos. E eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor me ouviu. E Ele me livrou de todas as minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daquele que os temem e os protegem do perigo. Gente, que poderoso, né? A palavra de Deus está cheia de coisas assim, falando que a gente não tem que temer, que o Senhor está com a gente, que os anjos do Senhor acampam à nossa volta, que a paz do Senhor, ela deve estar com a gente, né? Que a paz de Deus afasta todo sentimento negativo, né? E o medo é um sentimento negativo. Gente, é muito ruim viver com medo. Você não tem paz, você deixa de fazer coisas, você se sente completamente ameaçado, né? O tempo todo. E é um sofrimento, é exatamente esse jugo que o inimigo quer colocar em cima da gente. E esse jugo, ele nada mais é do que uma mentira, né? Ele é baseado em mentiras. E a verdade é que a gente não tá em risco, porque a gente tem o Senhor. Nosso corpo, a nossa alma estão guardados nele. E se o Senhor permitir algo de ruim que venha acontecer com a gente, isso ainda vai cooperar pro nosso bem. Então que a gente possa viver descansados no Senhor. Aqui tá numa linguagem de hoje, mas eu gosto também da linguagem antiga. Fala, eu pedi a ajuda ao Senhor, Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus medos. Gente, quanto mais próximo a gente está do Senhor, quanto mais a gente busca Deus em oração, a gente fica mais livre de tudo que é negativo, porque a gente confia, a gente deixa a nossa cabeça no Senhor e a gente descansa. Que você não viva com medo, amedrontado, que você não viva fugindo de situações simplesmente por medo, que você não tenha medo do seu futuro.
Que você não tenha medo do que pode acontecer com a sua família, com seus filhos, porque vocês estão nas mãos do Senhor. E é a mão mais poderosa que existe, Ele vai guardar vocês. E simplesmente saber que Ele está cuidando da gente todos os dias, né? O que seria, se Deus não tivesse cuidando da gente, já teria acontecido coisa muito ruim, gente. Então esse é o vídeo curtinho que eu queria deixar hoje pra vocês, pra te dizer: não temas, não tenha medo, siga adiante, sabe? Encare os desafios. Às vezes você tá no mesmo lugar por muito tempo e é simplesmente por medo. Medo de algo que só existe na sua cabeça. A sua vida tá passando, o tempo tá passando e você tá aí parado por medo. É exatamente isso que o inimigo quer fazer com a gente. Mas o Senhor te diz: vá em frente, siga em frente e sem medo nenhum. Siga com confiança em Deus. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.